que eu creio, até faz mais que muda a história, até que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. Vivemos pela fé. Não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo que creio. Minha esperança está no Deus que nunca perdeu. Sim, eu vivo pela fé. Sim, eu vivo pela fé. A fé que faz milagres, a fé que faz milagres, que muda a história, a fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. A fé que faz milagres, que muda a história, a fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. Se o meu mundo te salvar e o chão faltar debaixo dos meus pés, eu caminharei, pois não preciso ver, eu preciso crer que tu estás comigo, meu Deus. Se o meu mundo te salvar e o chão faltar debaixo dos meus pés, eu caminharei, pois não preciso ver, eu preciso crer que tu estás comigo, meu Deus. Tu estás comigo, meu Deus. Tu estás comigo. Tu estás comigo, meu Deus. Oh, te adoramos, Senhor. Porque se abate, ó minha alma, se levante, ande sobre as águas, abre os teus olhos e veja Deus chamando, ande sobre as águas, porque te abate, ó minha alma, se levante, ande sobre as águas, abre os teus olhos e veja Deus chamando, ande
cante assim a fé que faz milagres, que muda a história, a fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio, a fé que faz milagres, cante. É nela que eu... Mais forte, a fé que faz milagres. Diga a fé. É nela que eu creio. De justiça, eternamente haverá Deus. Ele voltará para governar as nações em amor. E mude ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E mude ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de
faça não dê certo. A Bíblia ela é repleta de textos que vão nos encorajar a ser forte, a ser corajoso, de que Deus é conosco, de que Ele fará maravilhas, que vai prosperar, de que Ele tem prazer na prosperidade de um justo. A gente sabe que nem sempre dinheiro significa prosperidade, mas eu quero convidar você a orar. Talvez você esteja aqui e hoje seja um dia de você orar pela sua vida, orar pelos seus negócios, orar por essa área da sua vida, pelo seu desenvolvimento. Talvez você esteja almejando tanta coisa, sonhando com coisas para a sua carreira, para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu que portas que se abrir, para o seu negócio. Então eu quero te convidar, feche teus olhos, comece a orar, sabe? Comece a colocar diante de Deus essa área da sua vida. Talvez tanta coisa você já tenha clamado. Vamos unir forças, um movimento de fé, e vamos orar juntos, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nessa noite nós nos unimos em fé para clamar ao Senhor, para exaltar ao Senhor, para bendizer ao Senhor. Nos unimos nesse culto, nessa noite, nesse encontro, Pai, para recebermos instruções, para que áreas da nossa vida sejam ativadas para o nosso desenvolvimento. Te pedimos que tudo que possamos ouvir aqui, que o Senhor fale conosco, que o Senhor toque em pontos chaves que nós precisamos realmente mudar, desenvolver, crescer, acordar, despertar. Coloco diante de Ti, Pai, as empresas, os negócios, os desafios, Pai, os trabalhadores, cada coisa que está diante de nós, em nossa frente, os desafios do trabalho, pessoas que estão começando com seus negócios em andamento, pessoas que estão precisando que uma porta se abra, pessoas com desafios financeiros, pessoas precisando de um socorro nessa área da vida. Senhor, nós elevamos a nossa voz a Ti, nós clamamos a Ti no nome de Jesus, pela vida de cada um aqui, pelo trabalho, por cada profissional, por cada dificuldade, por cada resposta, por cada indagação, cada direção que precisamos. Sabemos que uma direção do Senhor pode mudar o rumo da nossa história. Uma direção que o Senhor der, uma coisa que o Senhor apontar, em nome de Jesus, mostra onde coisas podem estar erradas, mostra onde possamos estar perdendo, e abre as portas, abre as janelas do céu, abre os olhos da nossa mente, do nosso entendimento, para enxergar de maneira, com sabedoria, para enxergar as oportunidades, enxergar aquilo que o Senhor realmente tem para nós, Pai. Tua palavra vai dizer que o Senhor firma os passos de um homem justo. Eu peço ao Senhor, cada um de nós aqui, Pai, que o Senhor firme nossos passos, que o Senhor firme os caminhos, Pai, que o Senhor abra o mar se preciso, abra caminhos, Pai. Tua palavra diz que o Senhor abriu caminhos do deserto, Pai. O Senhor fez água sair da rocha para o teu povo. Então eu creio, Pai, que independente do cenário, independente das circunstâncias, Tu és um Deus que opera maravilhas no meio de nós. Sabemos que tudo que temos, tudo que está envolto em nós é importante para o Senhor. Ajuda-nos com nossa casa, com nossa família, com nossa mente, com nosso coração, em nome de Jesus. Vou te pedir, coloque a mão sobre a sua cabeça, assim, num ato de fé. Olhe para a sua mente, sabe? Uma ideia que Deus te der, tantas boas ideias, tantas direções vão passar pelo teu cérebro, vão vir sobre o teu entendimento. Comece a orar e falar: Deus, me dá direções do céu sobre a minha vida, direções do céu. Senhor, nós oramos de maneira profética, com as mãos sobre nossa cabeça, aonde guarda o nosso cérebro, onde nossos pensamentos, aonde as nossas ideias, aonde tanta coisa nasce, tanto desenvolvimento, aonde ficamos tão acelerados às vezes. Espírito Santo, as respostas que precisamos, as direções que precisamos, Pai. Abra, Paulo, os olhos do nosso entendimento, traga os pensamentos. Tua palavra diz que os teus pensamentos são maiores que os nossos. Talvez os nossos pensamentos ainda não estão alinhados com o Senhor. Alinha nossos pensamentos, alinha nossa visão, alinha nosso foco, alinha nosso coração. Não nos deixe perder para as nossas emoções. No nome de Jesus eu te peço, pela vida de cada um de nós aqui, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Que bom você está aqui, você está muito bem-vindo. Você que está nos visitando, seja bem-vindo à segunda edição do Vision em Comum de Teresópolis. Antes de você sentar,
Vamos fazer algum exercício. Tem alguém perto de você aí? Fale com alguém. Da última vez que eu fiz isso aqui, um rapaz vendeu um apartamento, o outro que tinha um negócio de buffet fechou 4 festas. Então, tem gente perto de você, fale qual é o seu trabalho para ele. Fala, pô, eu tenho uma loja de material de construção, você precisa ter uma oficina, você precisa construir seu carro. Você fala, esse aqui vende carro. Olha para trás de você e fala, eu sou advogado, hein? Você precisa de uma coisa? Eu sou engenheiro, hein? Fale com alguém perto de você aí, fale, se apresente, pô. Sai do seu lugar se preciso for. Fale com alguém que está do outro lado aí, estica a tua mão. Fala aí, trabalha com isso, olha, precisar consertar seu carro, tem um restaurante aí, pode ir lá almoçar. Fale com alguém, não tem vergonha, pode até dar um cartão para alguém se você quiser, não tem problema. Mas, vai aí, em nome de Jesus, vai tomar seu assento. Glória, você perdeu muito tempo. Quero chamar aqui primeiro Rogério Branco, que é presidente da Gênesis, desse grupo corporador, né? Vamos receber com palma, glória a Deus para a tua vida. Rogério, chega aí, por favor. Rogério, uma das maiores incorporadoras da Serra do Rio de Janeiro, Teresopolitana, uma empresa que nasceu aqui na cidade, tem rompido fronteiras aí, construindo em Friburgo, construindo em Petrópolis, Teresópolis, Nova Iguaçu, por aí, encontra o seu lugar aí, pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Quero chamar aqui também o senhor Guilherme, né, que é o presidente da Dafel, uma empresa que todo mundo conhece. Vamos receber o seu Guilherme com palmas. O Guilherme é uma enciclopédia viva dos negócios, né? Um homem com uma empresa sólida, Dafel, que também rompeu fronteiras em tantos lugares, né? Hoje nós somos clientes da Dafel. Quem aqui já comprou coisa lá na Dafel? Benção, muito bom. Pode sentar aí, fica à vontade. Chamar meu amigo também, Breno Freitas, né? Desenvolvedor de pessoas, estrategista, especialista em gestão. Olha, às vezes os microfones estão ligados, pode sentar aí. Vou fazer 2 perguntas para cada um. Faz um teste aí, Rogério, por favor. Alô? 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 Isso. Senta aqui, Breninho. Quando eu convidei o senhor Guilherme, falei, senhor Guilherme, vem compartilhar um pouco dessa sabedoria, né, que o senhor tem. Todos 3 aqui já passaram por muita coisa, já viram muita coisa, e vou fazer 2 perguntas para cada um, para eles compartilharem com a gente um pouco do conhecimento que pode ser útil na sua vida, na sua história, no seu negócio, no que você faz, né? Talvez você esteja começando, talvez você esteja no meio do caminho, talvez você vai começar algo, talvez você não tem empresa, não tem negócio, mas você tem um trabalho, você pode começar, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, vai ser útil para você. Rogério, vou começar por Rogério. Você é alguém que pensa a longo prazo, né? Rogério tem uma visão de longo prazo apurada, até porque as construções não saem do dia para a noite, né? Então, você que é alguém que pensa a longo prazo, como você conseguiu consolidar a Gênesis como uma das maiores incorporadoras da Serra do Rio de Janeiro, e quais foram as decisões assim, importantes, assim, muito necessárias, que fizeram você levar a empresa para esse patamar, né? Bom, boa noite a todos, prazer enorme estar aqui com vocês, ver pessoas tão queridas, amigos aqui da nossa congregação e outros tantos, né? Amigos e pessoas tão especiais, né? Destacar uma autoridade do nosso município, o vereador Maurício Lopes, muito obrigado pela sua presença, você nos abrilhanta aqui também, e todos os demais aí. Gente, bom,
respondendo a pergunta, pastor, de fato, a construção civil ela precisa de uma visão um pouco mais alongada. De fato, as coisas não acontecem de um dia para a noite, mas como é a nossa vida também, a nossa vida não acontece do dia para a noite, né? Ontem eu estava fazendo 2 entrevistas, ainda faço isso todos os dias praticamente. Tenho uma missão que eu aprendi logo cedo, que é aquele que não recruta o tempo todo, aquele que não está atrás de pessoas, de talentos, ele está afadado ao insucesso, porque quem faz o CNPJ são os CPFs. Então não existe uma empresa forte de pessoas fracas ou de pessoas de insucesso. Então acho que a primeira grande lição, mestre, é: se certifique que as pessoas que estão ao seu lado, elas realmente estão olhando pelo mesmo lugar que você estiver olhando e seguindo a mesma direção que você estiver seguindo. Se isso não estiver acontecendo, provavelmente a sua jornada vai ser muito mais longa. E a gente conseguiu encurtar essa jornada, né? Temos 15 anos de vida, não somos uma empresa tão antiga assim, relativamente nova, mas eu, fazendo um resumo assim bem rápido, eu acho que eu fui agraciado pelo Senhor por ter encontrado pessoas tão especiais no meio do caminho e que apostaram num sonho que não era só meu, mas um sonho enxertado no meu coração, que virou o meu, e hoje é parte do sonho de mais de 400 pessoas que são o nosso grupo lá. Então aqui 2 diretores com a gente, o Renato Cunha e o Roberto Berretini, que 2 pessoas extraordinárias que Deus me deu a oportunidade de estar próximo a eles, e são pessoas que nós recrutamos, um de Belo Horizonte e o outro lá de Santos. Então é isso, vá atrás de pessoas, porque é uma empresa feita de pessoas. Então dedique-se a pessoas, acredite nas pessoas, invista nas pessoas, e com certeza isso vai voltar para você e para o seu negócio em forma de sucesso. Então, fazendo assim uma resumo rápido, não tem uma bala de prata, né? Mas se eu pudesse hoje investir numa coisa assim que eu entenderia que fosse a estratégia, seria em pessoas. Muito bom, obrigado, Rogelinho. Senhor Guilherme, afinal de contas, já estou ficando com meus cabelos em branco também, né? Guilherme, como empresário que você é alguém que já tem uma caminhada, empresário já há muitos anos, né? Uma empresa sólida que é a da FEL, você certamente passou por momentos de crise, enfrentou crises, né? Crise econômica do país, instabilidades de mercado, coisas que... E quais foram as principais estratégias e decisões que o Senhor usou e que foi necessário você se manter ali com aquele tipo de comportamento para ultrapassar momentos assim, de crises financeiras do país, de instabilidade, às vezes do mercado em si, umas coisas que você realmente usou, tipo de comportamento, decisões que foram tomadas, que fizeram você, ao longo desses anos aí, estar com uma empresa tão firme, crescendo e sempre crescendo. Ok. Boa noite a todos. É uma alegria e um prazer estar com todos vocês, compartilhando um pouco da nossa história, da nossa caminhada. Agradecer ao pastor Mineiro o convite, muito honrado pelo seu convite, de poder estar com os irmãos aqui nessa noite. E falando de crises, sim, estou no mercado empreendendo há 60 anos. Então, muitas crises, com certeza, eu me deparei para ser por elas. Né? Eu vou pontuar 2 e tentar falar da forma como eu sei delas. A primeira foi com uma idade muito tenra, com 16 anos. Eu sou imigrante, eu sou português, filho de imigrante. Eu cheguei ao Brasil com 15 anos
Meu pai já era imigrante e eu vim para acompanhar meu pai. E estando morando com meu pai há 1 ano, ele faleceu. Então, com 1 ano de idade, com 1 ano de Brasil, 16 anos de idade, eu estava numa situação. Meu pai não era um homem que tinha uma estrutura financeira, uma pessoa muito inteligente, muito habilidosa, mas não tinha sabedoria. Então, ele tinha uma serralheria num prédio alugado e morávamos numa meia água alugada. Então, ele não era uma pessoa estruturada. E com 16 anos, eu fiquei num país que eu desconhecia, com pessoas que eu desconhecia, sem estrutura financeira, sem amigos, praticamente sem família. Isso é a primeira crise, pastor. Uma crise assim que marcou bastante. E naquele momento, a única saída que a gente achava era o trabalho, viu, Rogério? Era o trabalho. E o trabalho é algo muito precioso para todos nós. E ali eu, junto com meu irmão, depois veio um cunhado, nós nos organizamos e começamos a trabalhar com muito pouca experiência, mas muita dedicação, muito trabalho, muito esforço. E 1 ano depois, com 17 anos, eu estava sendo emancipado, porque nós estávamos comprando uma propriedade, e eu, de menor idade, ser proprietário, ser emancipado. A minha história começou aí. Essa foi a primeira crise que me fez passar pelo esforço, pela dificuldade, e no esforço fui forjado ali para uma trajetória de trabalho, de dificuldades que viriam pela frente, e com certeza estava me preparando para enfrentar. Essa foi a primeira grande crise que eu lembrei hoje de compartilhar com vocês. E a segunda foi já num outro estágio da minha vida. Aos 40 anos de idade, eu era empresário no Rio de Janeiro, e vendo o cenário do Rio de Janeiro, era fácil de prever que o Rio de Janeiro ia ficar insustentável nos próximos anos. Eu comecei a desenhar uma saída do Rio de Janeiro, e aconteceu que eu vim para Teresópolis começar o negócio, que é a Dafel, e em 89 o presidente Collor, então candidato Collor de Mello, ganhou as eleições para presidente da República. E eu estava começando o negócio em novembro, começando a Dafel. E em fevereiro de 90 nós estávamos com a empresa pronta para funcionar. E eu era um fã do Collor de Mello. Poucos aqui conhecem, tudo pela faixa etária aqui, poucos passaram por essa experiência. O Collor de Mello era um jovem político, bonitão, falava 3 ou 4 idiomas, atleta, uma lábia toda especial, e eu era um cara admirador, assim, quase que apaixonado pelo Collor. Achava que ele ia virar a chave no Brasil. Esse é o cara que vai mudar o modelo político do Brasil, um cara inteligente, caça os marajás, era o tema dele principal, caça os marajás. Mas o Brasil vai mudar, e a Dafel vai começar no dia que esse homem assumir a presidência da República. Esperamos 30 dias, e no dia 15 de março de 1990, nós abrimos as portas da Dafel ali no bairro da Prata e emitimos a primeira nota fiscal. E nesse dia, o Sr. Collor de Mello, presidente do Brasil, e a dona Zélia Cardoso de Mello também, assinaram um decreto confiscando todo o dinheiro de toda a população do Brasil. Pobre, que tinha poupança, médio, classe média, que tinha também o seu patrimônio, e rico. Naquele momento, naquela época, a inflação era de 70% a 80%. Você lembra disso, Rogério? Você é muito jovem. Todo mundo botava o dinheiro lá na poupança, porque se não botasse, todo dia não conseguia comprar. Só que os apartamentos para aplicar o dinheiro no overnight, porque hoje tinha um valor, amanhã tinha um valor, e era galopante, todo mundo encantado com esse ganho fácil e aplicando o dinheiro. Então, nesse dia, ele raspou o dinheiro de todo mundo. Viu, pastor? Menino, todo mundo no Brasil ficou com 50 reais, ou você que era o dinheiro da época, estava com 50, você que era o equivalente a 5 mil reais hoje. Todo mundo com 5 mil. Passou a regra em todo mundo. Então essa foi a segunda crise, entre muitas que eu poderia acentuar
nessa noite aqui para vocês. Eu, na largada da empresa, eu poderia ter quebrado a largada. Com a Fórmula 1, quando o carro quebra a largada, eu poderia ter quebrado a largada e poderia justificar isso com muita coisa. Foi Collor, tirou dinheiro de todo mundo. Mas antes do Collor fazer isso, e ninguém sabia, inclusive eu, mas o Papai do Céu sabia. Em 89, um dia de sábado, minha esposa estava em casa, eu sei, com as crianças para passar um passeio da pracinha. Cheguei em casa e ela falou: olha, ligou um camarada dizendo que ia comprar o nosso apartamento. Nosso apartamento é blefe. É blefe, né? Agora diz que é fake, não era blefe. Ó, nosso apartamento não está à venda. Naquela época, o Rogério, no Rio de Janeiro estava à venda, todo mundo queria vender para aplicar. Mas o cara queria comprar um apartamento, não estava nem à venda. Deixou o telefone, liguei para o fulano, Tardelli, eu sou corretor, tem uma pessoa interessada no seu apartamento. O apartamento não está à venda, mas o porteiro falou que você vai ver a cadeira nova. Vou no ano que vem, não que eu vendo. Mas ele quer comprar agora e mandar até o final do mês. Eu tenho que comprar um apartamento, quem conhece o apartamento? Não conhece. O porteiro falou que ele viu o primeiro andar. O senhor desce o primeiro, disse que o seu está todo modificado, ele vai comprar seu apartamento. Resumo, para não alongar muito, eu pedi o valor, consultei os corretores, me deram o valor, disse assim: o apartamento é muito bom, mas de volta tem um monte de venda, abre o jornal e vê. E eu falei: olha, para vender um apartamento eu quero X valor, era muito milhão naquela época, não valia muita coisa, era muito milhão. Era o equivalente a $150 mil na época. E ele disse: olha, eu sou só corretor, vou falar com o meu cliente. 5 minutos só no telefone. Está fechado o negócio, prepara o recibo, estou indo para ele com 50%, com cheque de 50%. Aí fiquei sem chão. Chamei isso. Nosso apartamento está vendido. Como assim? O que eu vou fazer? Vou para onde? Assim, eu só estou contando isso aqui para a gente entender como Deus, a provisão de Deus, como Deus antecede as crises que vão acontecer lá na frente. O Senhor está preparando para aqueles que são servos, que o seguem, que procuram viver os padrões do reino de Deus. E a ficha não caiu para mim. Ela comprou um apartamento, eu tinha outro apartamento na Barra da Tijuca, mudamos para lá, e já tinha comprado um apartamento em Teresópolis, terminamos, enfim. Então, a segunda crise, não quebramos, porque houve uma provisão divina, uma provisão de Deus que só entendi depois. Porque naquele momento em que foi confiscado todo o dinheiro, quem tinha dinheiro, se eu tivesse vendido o apartamento, estava preso. Se eu não tivesse vendido, ninguém vendia, porque ninguém tinha dinheiro. Então, assim, depois eu vim entender como é que naquele sábado um corretor me procurou num momento hostil à venda e me comprou o apartamento. São os milagres de Deus, são coisas simples, mas que têm uma profundidade muito grande quando a gente entende e procura viver os princípios do reino de Deus. Eu não quebrei na largada, eu não tinha dívida. O dinheiro do apartamento com estoque, tinha o apartamento pago, tinha o logo pago, não tinha dívida, não tinha negócio, mas não tinha dívida, viu, Rogério? Então, sim, foi vendendo devagarzinho, daqui a pouco as coisas engrenaram. Foram duas crises que eu poderia pontuar para vocês, e as estratégias foram essas. Muito trabalho, muita dedicação ainda na minha fase, muito jovem, e a segunda já experimentando a mão de Deus, a direção de Deus na vida e a provisão de Deus. Deus é fiel. Nós precisamos confiar de verdade que Deus é fiel e que nós precisamos trilhar nessa mesma direção de sermos fiéis. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse gozo é o gozo do reino que nós deveremos experimentar viver. Maravilha. Breninho. Breno, você é especialista em gestão, né, de treinamento de pessoas e tal. Quando se trata de expansão de empresa, de negócio, crescimento da empresa,
quais são os princípios que você acredita serem primordiais para uma empresa que deseja romper fronteiras, principalmente, né? De cidade, de estado e até de país, vamos dizer assim? Boa noite a todos. Bom, primeira coisa é fazer 18 formações internacionais com o Zé André. Fiz 18 formações internacionais com ele, com a Renatinha. Queria dizer também que vocês me conhecem aqui da igreja, vou rever as roupas que eu venho para o culto normal, porque todo mundo falou da roupa que eu vim hoje, porque eu vim direto do trabalho. Então vou rever as roupas que eu venho para a igreja, acho que eu venho igual o Lambo para a igreja. Mas enfim, bom, eu vivo isso dia após dia, né? Para quem não sabe, eu sou CEO de um Family Office, que é um grupo que atua no mundo inteiro, e nós vivemos o dia a dia em expansão de empresas, pensando em negócios, pensando em olhar negócios como o de vocês, pensando em olhar oportunidades em que a gente possa alavancar as empresas e criar novas operações. Para isso, eu aprendi também numa crise. Eu aprendi a duras penas um grande antídoto e um grande caminho, na verdade, para a expansão de empresas. Se chama Know Your Client, conheça o seu cliente. Então, esse é o primeiro grande caminho. O Rogério falou de pessoas, de recrutar pessoas, né? O seu Guilherme falou de crises, e eu vou falar de conhecer o seu cliente. Eu, uma vez, olha, logo eu que falo sobre investimento, construo fundos de investimento, faço alavancagem de empresas no planeta inteiro, aonde que eu me peguei em crise, justamente por um investimento errado que eu fiz, por confiar e não fazer o reconhecimento de área e o planejamento estratégico da maneira que deveria ser feito. Confiei e até quem é mais experiente também se vê nesse cenário. Então, acho que você tem que mapear quem está com você. Antes de você pensar aonde você quer chegar, antes de você pensar no que, você tem que pensar no com quem. Isso é muito importante. Você precisa saber quem é o seu cliente, saber quem é seu público, saber quem está com você, qual o planejamento, se estão alinhados, se a visão está alinhada, porque as coisas só crescem com organização. Ontem mesmo eu estava conversando com o pastor Mineiro, e a gente está num processo de organização grande, né, da igreja, e me veio um texto de Marcos que diz exatamente sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, mas normalmente a gente fala só sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, mas tem uma ordem aqui. Primeiro, Jesus manda se assentar em grupos de 100, em grupos de 50. Há uma organização antes, há um conhecimento de área antes, né? E depois ele entende quanto que ele tem na mão. São 5 pães e 2 peixinhos, não é isso? Então, olhando o campo, olhando a divisão, olhando o que ele tem na mão, ele primeiro consagra ao Pai, e dali vem toda a provisão. De lá vem toda a provisão. Então, primeiro ele consagra ao Pai, e a partir da organização, antes dessa consagração, vem a multiplicação. Então, primeiro você tem que se organizar, você tem que conhecer o seu cliente, conhecer quem está do seu lado, alinhar a visão, e a partir daí você vai experimentar maravilhas. Mas consagra teus planos ao Senhor. É essa a estratégia da expansão. Maravilha. Vou fazer mais uma pergunta para cada um e já vou pedir perdão pelo que eu vou falar. Vocês têm poucas palavras para responder. Tá bom? Assim, meio minutinho para cada um, para a gente continuar, mas não vou deixar de fazer as perguntas, que eu tenho certeza que vai ser importante. Rogério, na sua empresa eu sei que você precisa lidar com equipes diferentes, de setores diferentes. A equipe da galera que está construindo, a equipe de engenheiro, a equipe de, de tantas coisas, né? Pessoas diferentes, equipes diferentes, setores diferentes. Me diga 3 coisas que você julga ser muito importante
para um bom gerenciamento de uma equipe e fazer com que essa equipe realmente seja produtiva e dê resultados. 3 coisas importantes para o gerenciamento de uma equipe, para ela ser produtiva e gerar resultado. Bom, vamos lá. Bate Tem pronto. prêmio. 3 coisas. É lógico. Alinhe com a sua equipe a linguagem e a unidade. A equipe que está alinhada em linguagem e unidade é imbatível. E terceira, monitore isso todos os dias. Muito bom, isso aí. Não dá para delegar e deixar para lá, né? Senhor Guilherme, vou no 3 também com o senhor. Me diga 3 coisas que o Guilherme, hoje, com 60 anos empreendendo, 3 coisas que o Guilherme de hoje falaria para o Guilherme de 16 anos, 17 anos, estava sendo emancipado, começando o seu negócio, ou então para aquele cara que montou aqui a Café. 3 coisas para ele fazer ou não fazer. As 3 coisas que você falaria para o cara que estava começando, para o Guilherme lá de trás. Em meio minuto. 3 coisas, Guilherme. O senhor tem sabedoria suficiente para isso. O que eu faria? Um grande esforço para aprender inglês. Faz toda a diferença no pastor. Pessoal, vocês que são mais jovens, se esforçam para aprender inglês. Faz toda a diferença no mundo corporativo, nos negócios, quando você quer alavancar, faz toda a diferença. Segundo, me conectaria com pessoas relevantes. Eu aprendi isso muito mais tarde, mas teria feito mais cedo, pessoas que teriam algo a acrescentar, ensinar, estar próximo de pessoas de sucesso. E você consegue acessar essas pessoas quando você também é uma pessoa de bem. Se não for, não é recebido. E a terceira seria o que eu aconselho a não fazer. Confiar muito em pessoas que você não conhece o caráter delas. Breninho, você que entende muito de gestão, de processos, você entende de processos, eu sei que você gosta de estabelecer processos nas empresas, processos são importantes. Quais os perigos de uma empresa que não estabelece processos claros na operação dela? Quais os perigos e a falta de processos claros, até para a galera que trabalha na empresa, para seguir os processos, isso vai influenciar no resultado das vendas também? Com toda certeza vai te levar à falência, vai te levar à total desorganização. Você não vai conseguir ter unidade, que o Rogério falou muito bem, não vai conseguir passar a cultura da sua empresa, você não vai conseguir ter que os seus colaboradores tenham a mesma linguagem que você. E aí, para finalizar, vou dizer algo que é um direcionamento diário para mim, Abacuque 2:2. Escreva teus planos de forma clara, para que até quem passe correndo veja. Portanto, você precisa escrever a tua visão, precisa escrever aquilo que você quer. E mais uma dica aqui, pegando o gancho do seu Guilherme. Quando você escreve a tua visão de forma clara, escreve os processos, fica claro para você o caminho que você tem que seguir para chegar lá. E aí você olha quem está do seu lado. Se essas pessoas que estão do seu lado não estão falando sobre isso, troca de mesa, porque o ambiente molda teu resultado. Muito bom, vamos aplaudir os 3 gigantes aí. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Breninho. Maravilha, maravilha, maravilha. Deixar, obrigadão. Perguntar uma coisa para você. Quem aqui já teve vontade já sonhou em Israel? Bota a mão aí. Ou tem um sonho de ir a Israel? Bota o vídeo aí, meu filhão, por favor. Bota o som também. Aleluia. Vai, o som. Ia transformar sua fé e sua vida para sempre. Israel não é um destino. Israel é onde a Bíblia ganha vida. Quem pisa lá entende de verdade o que significa pisar onde Jesus pisou.
Quem já foi nunca voltou igual. Essa viagem não é turismo, é encontro, é transformação. Essa viagem é avivamento. Então, 2026, você tem a oportunidade única de viver isso. Mas as vagas são limitadas. E você sabe, se adiar de novo, talvez não viva essa chance. O sonho de Israel não pode ficar só na sua lista. Paris, Israel, 2026. Vamos estar juntos, vai ser uma viagem marcante, maravilhosa. Vamos mudar a sua história. Se você tem o desejo de conhecer Israel, no ano que vem, no outubro do ano que vem, nós temos uma caravana em comum, Paris, 3 noites em Paris. Imagina você com a sua esposa lá, 3 noites em Paris, 7 noites em Israel. Estamos lutando para ter um dia na Universidade Hebraica de Jerusalém, não posso garantir ainda, mas estou lutando para ter com alguns rabinos lá. Então vai ser um tempo maravilhoso. Lá fora você pode ter mais informações também para você participar. Gente, nossa igreja tem cultos quartas, né? Hoje, 20 horas, domingo, 10 da manhã e 19 horas. Nesse domingo, 10 da manhã, nós teremos uma programação muito especial que eu queria compartilhar com você. Tem uma companhia de teatro, a maior companhia de teatro cristã do Brasil e sei lá, da América Latina, é muito evangelística, que é uma peça que é Giovanni Si. E nesse domingo, 10 da manhã, nós vamos ter uma peça de Giovanni Si aqui, que é muito legal. Você vir com a sua família, vir com seus filhos. Então, vai botar o vídeo da peça aí para você ter saber um pouquinho como é que vai ser. Nesse domingo, 10 da manhã, vai estar com a gente, companhia de teatro Giovanni Si. Está prestes a acontecer. Eu sou o mestre dos minutos roubados. Isso. A vida é assim, sem pausa. Respirar depois. Parar é perder, descansar é fracassar. Você não precisa correr para essa verdade. Não tem que falar de você. Entende? Salmo 119, 3. Desvia os meus olhos das coisas antes e Mas espera, como foi divertir a atenção um pouco? o inimigo não quer te destruir, ele quer te distrair. Distração dessa peça vai ser muito legal. Nesse domingo, 10 da manhã, venha que vai ser especial. E agora eu vou te dar uma oportunidade muito especial. Nossa igreja tem muitos desafios. Vou pedir para você, pode colocar o vídeo da obra de Guapi aqui. Nós temos a Incomum, Teresópolis, a Incomum de Guapimirim. Guapimirim é uma igreja que a gente está em expansão, né? Está fazendo uma construção, assim vai ficar nosso prédio da igreja em Guapi. Estamos em um desafio de fé, né? Vamos fazer uma galeria e fazer uma ampliação num bairro humilde de Guapimirim, mas a gente vai fazer com todo o coração para fazer algo muito especial. Nossa igreja de Guapi, hoje a gente tem aulas de